Bem-vindo, Ivani, boa noite. Olá, boa noite. Que legal. Ivani, gente, a Ivani é coach aqui do Ressonare, ela trabalha também com os nossos clientes, atendendo os nossos alunos com a supervisão, com a mentoria em coaching. É missionária da MPC, líder. Há quantos anos, Ivani? É melhor a gente não contar essas coisas, né? Mas eu quero saber, Ivani, para o pessoal já conhecer você, qual é o seu temperamento, qual é a sua configuração? É melancólica com colérica. Ah, o melancólico em primeiro. Em primeiro, isso. Olha só. O Rafael, meu marido, ele é melancólico. Ele diz que é colérico com melancólico, mas eu acho que ele é melancólico com colérico. Eu Que sou uma di- sanguínea com fleumático. Às vezes legal. é bem humano ali, né? Aquela coisa bem de É, gente, tem que tomar meus cuidados aqui. e eu Gogô tenho que chegou. tomar os cuidados aqui, senão, minha filha, sou um trator. Então, é muito legal ver essas configurações, gente. Quem tá chegando aí já vai colocando aqui pra gente. Qual é a sua configuração, se você já conhece dos temperamentos? Mas hoje a gente já vai engatar aqui, vamos direto ao ponto. Na semana passada a gente explicou o que são os temperamentos, o que é cada um deles, quais são as armadilhas, os problemas, né, que você pode ter, desafios em cada um deles, e também como você pode lidar com o seu próprio temperamento. Hoje a gente vai falar sobre como você pode lidar com o temperamento dos outros, porque você sabe que ser humano é um ser em relação. Nós estamos o tempo todo nos relacionando com pessoas. E isso é muito bom. Mas, gente, se lidar com seu próprio temperamento já é um desafio, é um parto, quem dirá lidar com o relacionamento dos outros? Como fazer isso? Como fazer isso de uma forma saudável, de uma forma harmoniosa, mesmo com os conflitos? É disso que a gente vai falar aqui hoje, né, Ivani? Exatamente. Ivani, eu te apresentei já inicialmente, mas fala um pouquinho aí de você e a gente engata no tema. Tá certo. Bom, meu nome é Ivani, tá claro aí que vocês viram que meu nome é Ivani, né? Eu tenho 40 anos, esse ano eu fiz 40 anos e é uma mudança, né, de olhar até para as coisas. Sou coach pelo Ressonare, eu acredito que desde 2016, não é isso, Sara? Por aí. E desde então a gente sempre tem trabalhado em parceria, como ela mesmo disse aí, eu atendo alguns trainees em supervisão. Sou missionária desde 2008, então trabalho em missões, já com o foco sempre na juventude. E também sou líder, né? Já fui líder da organização aqui em São Paulo e hoje eu sou líder de uma equipe de mentores para o Summit Jovem. Então eu estou sempre usando esses argumentos de temperamento até para poder aprender a lidar com as pessoas, porque é um aprendizado eterno, né? Eu nunca vou saber exatamente como que é a pessoa. Então, eu gosto muito de estudar os temperamentos. A gente também tem bastante livros cristãos que falam sobre isso, então eu gosto. Então, na verdade, eu me apresentei aqui falando um pouco do que eu já gosto, né? Em relação aos temperamentos. Muito bom. E, gente, se você não assistiu a live da semana passada, já coloca aí na sua agenda para assistir amanhã na hora do almoço, na hora do café da manhã, porque tá muito boa para você entender esse universo de temperamentos e começar já a se identificar. Hoje, a gente, como eu disse, vai falar sobre a parte de relacionamentos. Para você retomar, para você lembrar, eu trouxe aqui de volta, olha só quem está aqui, o nosso esqueminha, eu trouxe o mesmo, porque as canetinhas nos ajudaram semana passada com a passagem para o outro lado e facilitou muito. Então, olha aqui, gente, só para vocês lembrarem, a gente tem aqui, deixa eu colocar só esse aqui primeiro. A gente tem aqui a matriz e nós temos em cima aqui o quadrante, né? São 4 composições, sendo que nós temos o extrovertido rápido numa ponta, numa dimensão, e nós temos o introvertido que é lento na outra ponta dessa dimensão. Nós temos a parte que é focada em pessoas, em um outro lado, no eixo horizontal, e na outra ponta, tarefas. Lembrando que o extrovertido e o introvertido é aquela questão do movimento em que a pessoa reage. Então, ela reage para fora, o extrovertido. Ele processa as coisas colocando para fora de si. E o introvertido processa as coisas, os eventos, para dentro de si. O extrovertido ele costuma ser mais rápido
ele reage prontamente num processo, não tem muito tempo de processamento. O introvertido, ele já processa um pouco mais. Aqueles voltados para pessoas, quer dizer que eles se abastecem de pessoas, que gostam e se alimentam de estar junto com pessoas. E aqueles de tarefa, não é que eles não amam pessoas, eles amam, só que eles preferem estar envolvidos com tarefas, com fazer coisas, mexer com objetos, computador, porque ali eles conseguem se concentrar melhor. Quando a gente junta os eixos, nós temos o extrovertido rápido pessoas, extrovertido rápido tarefas. Introvertido lento pessoas, introvertido lento tarefas. E aí, quando a gente junta nos temperamentos, a gente tem, então, já fiquem com isso em mente, sanguíneos, eles já, então, processam para fora e têm reação rápida, geralmente são voltados para pessoas. Nós temos o colérico, que é o extrovertido, ele processa também para fora, é rápido, mas ele é mais voltado para tarefas. Nós temos o fleumático, que ele processa para dentro, ele é mais introvertido, e é um pouco mais lento na reação, ele processa por mais tempo, e é focado em pessoas, fleumático. E o melancólico é introvertido, lento, focado em tarefas. Então, nós temos aqui essa configuração. Fiquem com isso em mente, que a gente vai retomar isso várias vezes. Importante dizer que você começa já a se identificar a partir disso, mas já comecem a pensar também nas configurações, né? A gente vai falar de relacionamento hoje. Como é que o introvertido lento, focado em tarefas, se relaciona com o extrovertido rápido, focado em pessoas? Imagina a confusão que isso pode dar. Ou um extrovertido rápido, focado em tarefas, pode dar um relacionamento com o introvertido lento, focado em pessoas. Tudo bem? Então foi um pouco do que a gente trouxe na live passada, a gente aprofundou bastante sobre esse assunto. Mas hoje a gente quer aprofundar nessa parte de olhar para fora de você. Bom, Ivani, quando a gente fala então sobre lidar com o temperamento dos outros, o que significa esse lidar com o temperamento dos outros e por que é tão desafiador? Bom, eu diria que primeiro, né, a gente precisaria fugir de pensamentos que são muito comuns e assim, eu já tive esse pensamento até ir amadurecendo, né? Que as pessoas não podem ser encaixadas nas caixinhas dos 4 temperamentos. Então, não é porque ela é sanguínea que ela é exatamente da forma que a gente fala que o sanguíneo tende a reagir. Então, esse é o primeiro ponto, que quando você começa a acessar essa teoria e começa a estudar e você começa a ficar encantado, você começa a rotular as pessoas também. Ah, fulano é sanguíneo, por isso que fulano faz isso, por isso que fulano faz aquilo. Então, eu acho que o primeiro ponto de como lidar com os outros é entender que essas pessoas não estão dentro de uma caixinha dos 4 temperamentos. E, por outro lado, a gente poderia pensar, ou poderia refletir que essa teoria, tem tantas teorias, né, de personalidade, mas essa teoria ela pode ser uma chave para a gente entender as tendências das pessoas, do padrão de reação, né? Como a pessoa reage sob pressão, ou como você acabou de explicar aí, né? Tem temperamentos que reagem rápido e tem temperamentos que reagem mais lento. E aí, o que é legal, né? Você aprender sobre isso, e aí quando um subordinado seu ou um amigo demora para responder alguma coisa que você perguntou, ou algum pedido, o que normalmente a gente faz? A gente tende a ficar bravo. Meu Deus, a pessoa não vai reage. E assim, você começa a entender. Nossa, não, a pessoa precisa de um tempo para responder. E tem tanto essa questão de tempo de resposta, como de tempo de duração, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela precisa internalizar. Então, ela revive aquilo mais tempo. Então, um sanguíneo, sei lá, você faz uma ofensa, vamos falar assim. Um sanguíneo pede desculpa, pronto, já morreu, não fala mais sobre isso. O melancólico já guarda aquilo, demora para perdoar. Então, eu acho que é essa questão da gente enxergar como uma chave para a gente compreender melhor as pessoas, mas também fugir de colocá-las dentro de uma caixinha. Muito de 4 legal. caixinhas, no caso, né? No nosso caso aqui. Muito legal. E é importante isso que você falou da caixinha, porque a gente também não pode se colocar dentro dessa caixinha. A gente não é só temperamentos. Nós somos uma infinidade, uma complexidade como seres humanos.
E saber dos temperamentos é aquela forma, assim, a minha tendência. Lembrando que você não é só um temperamento, então você pode ter, por exemplo, sanguíneo e fleumático. Sanguíneo é rápido. Cadê aqui? Sanguíneo é rápido, fleumático, lento. Você tem essas duas forças dentro de você, esses dois impulsos de reação. Então, uma coisa acaba compensando, equilibrando a outra, ao mesmo tempo podem descompensar a outra. Por que eu estou trazendo isso agora? É importante vocês terem em mente que tudo que a gente fala aqui são só características. O que vai tornar isso produtivo ou improdutivo para a sua vida é a forma como você usa. Porque as tendências que você tem, elas estão simplesmente presentes. Que função você vai dar? Que intensidade? Será que é adequado naquele momento que você está vivendo? Pode ser que o mais adequado seja ser rápido realmente, mas em outras situações não. Então não pensem logo, ai que pena, eu sou um melancólico, eu sou um colérico. Não. Você tem características de, e por isso você tem a possibilidade de usar bem essas ferramentas que estão aí na sua mochila, né? Como a gente fala, tá? Deus deu aí para você, é só você usar bem. Pois bem, dentro disso, Ivani, que a gente está falando, né, desses cuidados, e falando desse relacionamento, quais são as armadilhas ou os desafios que tem aí quando eu estou trabalhando com o temperamento do outro? Eu sei que eu não posso rotular, não posso julgar, mas como que eu lido com o outro? Bom, você sabe que assim, eu não sei se na sua igreja ou no ambiente que você vive, já houve essa febre dos temperamentos, né? Mas eu lembro que há muito tempo atrás houve um treinamento na igreja sobre temperamento e ficou aquele negócio assim. Aí nas rodinhas, as pessoas conversando, não, porque fulano faz isso, porque fulano é sanguíneo. Não, porque ciclano responde assim, porque ele é colérico. Então acho que essa exposição também é um cuidado que a gente tem que ter, porque eu fico pensando, ok, a ciência dos temperamentos ou a teoria dos temperamentos não é uma teoria validada pela psicologia, e não é porque ela não é validada porque eles não concordam. Não é validada porque não tem estudos. Assim, não houve investimento de estudos para validar, mas nem por isso não cuida, ou não fala, ou não acessa questões psicológicas das pessoas. Agora, se coloque no lugar, né, de uma pessoa e que fosse dito assim, num ambiente onde tem mais pessoas, começar a falar sobre você. Fala assim, não, porque fulano faz isso porque ele é sanguíneo, ele não aguenta. Ele não aguenta ficar quieto e não sei o quê. Tenta se colocar, mesmo que as pessoas que não são sanguíneas aqui, tenta se colocar no lugar, então, tipo, dessa outra pessoa. Ou, sei lá, qualquer um dos temperamentos. Assim, quando você expõe essa pessoa, eu acho isso muito prejudicial. Então, eu acho que são cuidados que a gente tem que ter. Ok, estou estudando, e não é porque eu estou estudando, eu estou lendo livro, que eu tenho que falar só sobre isso. Onde eu chego e falo, não, porque fulano é temperamento assim. Não, ele é assim, ó, ele é um marido assim, por conta do temperamento e tal. Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. Também aquele cuidado de não tornar esse hábito nocivo, né? Porque na hora que você começa a estudar sobre isso, você tende mesmo a falar mais. Só que aí, se você tomar esse cuidado de não expor as pessoas, também tomar cuidado para não ser um hábito nocivo. E onde você chegar, você começa a falar sobre esse assunto rotulando, né? Ou apontando o dedo para as pessoas, mesmo na maior das intenções. Eu acho que isso que é... Às vezes a gente comete as coisas na boa intenção, não, porque as pessoas precisam conhecer, porque elas vão se nortear. O temperamento é uma baliza para as pessoas saberem sobre os comportamentos, mas não... Sempre tomar cuidado, né? Para que não se crie esse hábito. E também um outro ponto, não sei se você ia falar alguma coisa, a questão da gente ter conclusões equivocadas das pessoas. Então, por exemplo, você é um chefe de RH e você está fazendo entrevista e aí você, por algum motivo, alguma circunstância, você imagina que aquela pessoa é um sanguíneo ou um colérico e você já rotula falando, ó, ele não serve para essa vaga porque ele é colérico. Então, isso também é um cuidado, eu acho que a gente tem que ter, né? Assim, não gerar preconceito com as pessoas por conta que você sabe um pouquinho mais sobre comportamento, tendências de comportamento, aliás. Eu nem digo que são comportamentos, mas são tendências de comportamento.
Sim. E isso que você está falando acho que em essência fica assim para a gente colocar como dica, né? Não coloque as pessoas nas caixinhas. Você é colérico, significa que você tem toda aquela composição das características do colérico e não tem chances de ter outro tipo de comportamento anticolérico. Então você fica limitado àquela característica. E tudo que a nossa mente é assim, a gente adora provar que está certo. Adora encontrar evidências de que a nossa percepção é a correta. Então, tudo que a pessoa fizer naquele tipo de comportamento que eu estou querendo colocá-la como um colérico no meu exemplo, eu vou comprovar, tá vendo? É porque é colérico. Quando a pessoa faz algo que não é do colérico, fala assim, não está sendo você mesmo. Parece que a gente quer enquadrar a pessoa na nossa caixinha para que a gente consiga compreendê-la. Não é essa a ideia. E você entender o temperamento é justamente para você saber como relacionar com ela, e alerta, não para consertá-la, ok? Então, a gente vai trabalhar bastante aqui agora, a partir disso, falando da liderança. A gente vai usar a liderança porque é um mote bem claro para todo mundo, ou é liderado ou é líder. Mas pense sempre nessa relação, você em relação a outra pessoa, que é afetada por ela e que afeta, tá? Você afeta com seu temperamento. Nenhum temperamento é melhor do que o outro, nenhum temperamento é pior do que o outro. É só uma questão da gente saber realmente, é como uma dança, né? Quando a gente está indo um pouquinho mais rápido e o outro está lento, a dança não vai acontecer, um vai pisar no pé do outro. Então a gente tem que estar em sintonia para poder caminhar. Então, vamos falando nessa questão da liderança, Ivani. Pessoal, me digam aqui, inclusive, vocês são líderes e se forem, em que contexto lideram? Ou vocês são liderados e em que contexto são liderados? Coloca aqui para a gente conhecer, porque, de novo, também não é melhor você ser líder, nem melhor ser liderado. É uma situação, é um momento em que você está naquela relação. Só para a gente saber de que lugar vocês estão escutando o que a gente fala, se no lugar de liderado ou de líder. Tenha em mente também que líder não é quem ocupa um cargo de hierarquia de liderança, necessariamente, tá? Líder é aquele que conduz as outras pessoas ou influencia intencionalmente de alguma forma. Um líder de grupo pequeno, um líder na igreja, um pastor, um líder no corporativo, um líder pai e mãe, um líder que é alguém de relevância no condomínio. Então, se você exerce esse papel de influência sobre outras pessoas, considere-se líder nesse nosso enquadramento, nessa nossa fala daqui, a partir de agora, tá? Então, pensem aí nas pessoas que vocês lideram e daquelas pessoas que lideram vocês, ok? Então, vamos lá. Como que funciona isso nesse relacionamento de liderança e liderado na prática pelos temperamentos, Ivani? Bom, eu vou pegar o gancho daquele quadradinho que você trouxe lá da matriz. E aí a gente vai falar sobre os dois tipos, né? Que são, eu não estou enxergando direito, porque eu estou bem cega, mas tem o lado, tem a questão do lento, do mais rápido, do pessoas e do tarefas. Então vamos juntar, vamos falar de dois, sempre nos pares, tá? Os dois tipos de temperamento que tem maior intensidade de reação e mais longa duração, eu não sei se você chegou a falar sobre a questão da duração da reação, são os coléricos e os melancólicos. E eles são também os dois clássicos tipos de liderança. Então, se você é colérico e melancólico, pressupõe-se que você é o líder nato. Então, tem essa questão. Só que o lado negativo desses dois é que eles encontram dificuldade, ou podem encontrar dificuldade em receber direcionamento quando é necessário. E, às vezes, tenta não somente liderar os outros, mas controlá-lo. Então, esse é um assunto muito polêmico até, né? É líder nato, mas ele tende a querer controlar, e ele também tende a não saber ser liderado. E tem até os princípios e competências de liderança do treinamento que a gente dá lá na MPC, que a gente fala que é ser líder e saber ser liderado. Esse é um ponto importantíssimo. Então, o colérico e o melancólico, ele tem essa dificuldade. Mas quando se tem essa consciência, ele começa a trabalhar sobre isso. Mesmo que às vezes de imediato assim, ele não
recebe uma ordem, ele pode não concordar. Quando ele tem essa consciência e começa a trabalhar sobre isso, ele dá uma segurada. Não, eu preciso seguir, é o meu líder. Então é interessante essa questão aí que o colérico e o melancólico são líderes natos, mas tem muita coisa para trabalhar. Olha que legal, deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui, porque o que está implícito nessa questão da liderança nata, né? O que tem nessa liderança que as pessoas acatam de uma certa forma? Geralmente é a voz de comando, ou seja, tem a facilidade de dar direção, ao mesmo tempo de controlar a situação, então de encaminhar para aquilo que ele acredita que é bom. E, coincidentemente ou não, são os dois perfis focados em tarefas, olha só. Então, os coléricos e melancólicos, eles têm essa facilidade de perceber as atividades que precisam ser concluídas, o resultado que precisa ser gerado e controlar, comandar as variáveis, ou seja, as tarefas, para lá. Só que entre as variáveis, nós temos também aqui as pessoas que nem sempre são ou querem ser controláveis ou controladas por estes perfis. Então, aqui está um grande desafio da liderança. Ao mesmo tempo, a beleza da liderança, né? Que é fazer as coisas acontecerem e acontecerem com qualidade. Especialmente o melancólico, ele é muito de qualidade, o colérico nem tanto. Mas aquele é voz de comando rápido, aquele é voz de controle com qualidade. Mas eles nem sempre eles consideram quem está no caminho. Olha que legal, gente. Quem aí se identifica com isso? Engraçado o comentário do pessoal aqui. E aí, assim, eu até gostaria de... Eu fiz uma anotação aqui, especificamente em relação ao colérico e o melancólico, porque assim, eu acredito que para muitos foi surpresa de saber que colérico e melancólico têm essa liderança aí, né? O clássico de liderança. Por quê? Porque o colérico, ele ama assumir os projetos e pessoas. Então, ele também não é... Ele é focado em tarefas, mas ele ama assumir as pessoas. E o que acontece? Talvez ele passe a carroça na frente dos bois. Acho que todo mundo conhece essa expressão. Sem consultar ou sem refletir. Então, imagine que quando o colérico é líder, ele ama assumir as coisas, ele quer controlar ali tudo e às vezes ele pode passar a carroça na frente dos bois. Já o melancólico, que também é dessa classe aí dos líderes, ele adota uma abordagem mais discreta. Então, assim, em vez de tomar a iniciativa logo de cara, ser mais passional, que nem o colérico, ele analisa. Então, enquanto o colérico faz planos de batalha e reúne as tropas, o melancólico determina onde o projeto está aquém, porque ele tem muito esse negócio de comparação, né? Então ele está sempre comparando que o projeto dele está aquém ao que deveria. Então, quando a gente pensa num comitê que tem um colérico e um melancólico, esse seria a combinação perfeita, uma excelente combinação. Eu ouvi alguém perguntando, e aí, se tem os dois? Olha, se for uma pessoa sozinha, acho que tem algumas coisas para considerar, mas se for um comitê, duas pessoas, seria uma combinação perfeita. Muito legal. E quando a gente tem esse comitê, né, como a Ivani disse, de ter duas pessoas, tenham em mente que o colérico ele vai querer avançar. O que seria um líder colérico humilde o suficiente para reconhecer o outro? Ele tem que perceber que o outro está lento, não porque ele quer atrapalhar o projeto ou está sendo preciosista demais. Às vezes está. Mas ele tem uma contribuição especial a dar, quando junta com o melancólico, por exemplo. Ele tem uma contribuição especial que, se o colérico, na sua velocidade, intensidade, até raiva que ele mobiliza para realizar, não contemplar, as coisas vão sair mal feitas. Vão sair, mas vão sair mal feitas. Em contrapartida, se o melancólico liderando, ele está ali no preciosismo, cuidando daquilo que ninguém está vendo, porque ele enxerga, parece que ele tem um olho diferente. Ele enxerga o que ninguém está vendo, vai adiante. Mas tem ali alguém pressionando, às vezes um liderado, pressionando na velocidade um líder melancólico. Melancólico. Um colérico pressionando um líder melancólico, isso. O liderado vai ficar impaciente e ele não tem todas as informações.
O líder melancólico pode ficar ressentido com esse liderado colérico, achando que ele não está valorizando a liderança dele, porque o melancólico se ressente também com alguma facilidade. Então ele começa a duvidar de si mesmo, porque tem alguém ali querendo ir rápido, e ele também tem que ser humilde o suficiente para perceber a hora de tá tudo bem os padrões, podemos seguir por aqui, já não precisa mais avaliar tanto, podemos avançar. Porque se a gente não consegue lidar bem até mesmo nesses pares, a gente não vai conseguir lidar com o desafio dos contrapares, né? Dos ímpares, será que a gente pode chamar assim? Os diferentes que estão no outro lado desse quadrante aqui, tá? Então comecem a pensar nisso, qual é o valor do outro para eu ter por perto, porque ele supre fraquezas minhas. Ao mesmo tempo, eu também complemento as faltas que ele tem. Tudo bem, gente? Segue aí, Vani. Vamos lá, agora vamos para o outro par, né? Que é o sanguíneo e os fleumáticos. Que são que amam as pessoas, né? Eles preferem estar trabalhando com pessoas do que tarefas. Se der uma tarefa para eles, eles podem ficar meio... não gostar muito. Mas vamos lá. Eles se sentem mais confortáveis trabalhando em equipe. Mesmo, como a gente está falando de liderança, eles desenvolvem liderança também, mas eles preferem trabalhar em equipe. E sempre preferem também desenvolver um papel de apoio. Mas, quando a ideia é deles, ou quando eles acreditam muito no projeto, eles são os melhores líderes que você pode imaginar. Porque pensa que eles têm a sensibilidade de trabalhar em equipe, sabem se relacionar, muitas vezes sabem se comunicar, então tem esse viés também desse par. Vendem bem ideias, né? Exatamente. E como eu falei antes, né, o que é normal, eles não gostam muito de atrair tarefa para si. Então, líderes que são sanguíneos e fleumáticos são líderes que não são centralizadores. Eles delegam. Eles querem ver o negócio acontecer. Eles não querem muito ficar ali na tarefa, diferente do colérico e do melancólico, que se a equipe não está andando, ele vai lá sozinho e faz as tarefas do negócio sair. O negócio tem que sair, custe o que custar. Então ele passa a noite mexendo na tarefa, mas o negócio tem que sair. Do outro lado, o sanguíneo e o fleumático, ele já distribui as tarefas, então ele prefere não ficar com as tarefas, né? Mas também tem uma coisa que a liderança exige, que aí eles precisam trabalhar. Eles têm dificuldade de tomar decisões impopulares. Uhum. E aí, às vezes, pode, assim, demorar por mais que eles tenham uma reação rápida, eles podem demorar para chegar onde tem que chegar ou conseguir... ou encontrar o ritmo da liderança, porque ele não quer tomar uma decisão assim que seja, sei lá, ele vai evitar o assim. conflito a todo custo, né? Eles evitam o conflito, a menos que gente, aqui também, à medida que você vai amadurecendo na vida, exercendo mais o papel, recebendo feedback, passando por processo de autoconhecimento, você vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar. Mas aqui são os impulsos, as tendências mesmo do perfil, tá? Então, se você imagina que um líder sanguíneo que é rápido, voltado para pessoas e que prefere não ter tarefas e nem se indispor com pessoas, por exemplo, imagina numa situação que ele precisa dar um feedback ou até uma bronca numa criança, num liderado, orientar as pessoas que vão deixá-las de uma forma desconfortável. Ele vai dar uma volta no mundo inteiro, vai deixar de ser objetivo, vai ser prolixo e não chega ao ponto. E na cabeça dele, ele está sendo assim super grosso com as pessoas. E as pessoas não entendem. Aí esse líder acha que já deu feedback, que já está tudo resolvido, a pessoa repete a situação, achando que está tudo bem. Na cabeça do líder, a pessoa está repetindo o erro porque ela está desrespeitando ele. É porque ele não deixou claro. Então, especialmente os líderes aqui sanguíneos, tem que ser direto ao ponto. Tem que falar, olha, é nisso, nisso, nisso. E ele lidar com o próprio desconforto. Que se tem alguém com medo de rejeição, é esse perfilzinho aqui. E o líder sanguíneo detesta se expor a não ser reconhecido, admirado, amado.
O líder colérico, não é que ele não tenha isso, mas ele engole o choro e vai. O melancólico, ele tem que chegar na tarefa também. O sanguíneo, o fleumático também fica ali processando. Por que que as pessoas não me amam? E às vezes as pessoas estão superando ali, ó, e ele que tá para trás, ressentindo com aquilo. Fleumático é a mesma coisa, tá? Só que o fleumático, ele vai não só, ele não vai ficar dando voltas, mas ele vai ficar dando voltas dentro de si, até falar alguma coisa de efeito desconfortável, sabor amargo para as pessoas, não vou nem dizer negativo. Mas ele enrola bastante quando é que ele fala, né? Um líder fleumático. E o que é legal, que quando as pessoas identificam o seu temperamento e começam a estudar sobre isso, elas vai na deficiência. Então, assim, se o sanguíneo tem dificuldade, fica enrolando para dar um feedback, então ele vai aprender como dar um feedback, ele vai aprender sobre comunicação não violenta para ser mais assertivo. Então, isso é legal também. O mínimo que você conheça da teoria já te dá parâmetros para você poder melhorar em situação A ou B. E o que é legal desses pares aí, como eles são mais para as pessoas, eles vão usar essa habilidade de se conectar com as pessoas para ser os melhores líderes. Então, os fleumáticos são os líderes serviço e os sanguíneos, os líderes carismáticos. Então, a gente não está falando em nenhum momento aqui que um ou outro não pode ser líder. Todos podem ser líderes, todos podem desenvolver a liderança, mas tem essas particularidades que precisam ser observadas. Sim. Lembrando que todos eles têm suas vantagens e desvantagens, não existe a liderança ideal. A gente até falou da questão do líder nato, né, que vem ali no colérico e no fleumático, gente, estou trocando tudo hoje, no colérico e no melancólico, mas nato não quer dizer líder de qualidade, quer dizer que ele faz isso com naturalidade, ele faz isso com facilidade. Mas não quer dizer que ele faça bem, tá? Às vezes, um líder que não tem esse voz de comando nata, ele, por considerar as pessoas, sendo um fleumático ou um sanguíneo, por considerar pessoas, ele vê um desafio que ele é convidado e desafiado também a chegar lá, ele pode exercer com excelência e com a diferença de que ele não deixa o rastro de sangue no caminho. Por outro lado, um líder que é colérico ou melancólico, que aprende a considerar as pessoas, ele vai ter uma capacidade de realização muito grande. Ele vai chegar onde ele precisa com as pessoas, amando as pessoas. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como você pode equilibrar tudo isso, especialmente à luz da Bíblia e como o Espírito Santo nos ajuda com isso. Eu quero trazer um ponto aqui também, fazendo contraponto para o liderado. Então, a gente sabe que tem pessoas aqui também lideradas nesse convívio, tá? Pensem aí, gente, qual é o seu desafio? Aliás, qual é o seu temperamento? E qual é o temperamento que você acha que é o do seu líder? Para você lidar com o temperamento dele, você tem um desafio aí na frente, porque a relação de liderança é uma relação de poder, né? Então, existe alguém com uma voz de comando e que você, dependendo do contexto, você tem que acatar. Mas a habilidade social hoje em dia tem sido mais pedida até do que as suas habilidades técnicas. A capacidade que você tem de se ajustar ao líder, até mesmo mostrar a ele como você pode ser liderado e quer ser liderado. E apontar a ele o que você gostaria que ele fizesse de diferente pela liderança dele, é uma habilidade requisitada e vai ajudar você a ter qualidade nos seus relacionamentos no trabalho. Não se eximam só porque você é liderado de querer se relacionar com o seu líder ou de fazer do líder um algoz. Tá? Seu líder, ele está numa posição de mais desafio do que liderado, muitas vezes, porque ele tem uma responsabilidade bem árdua em cima dele. Então, além de ele ter que lidar com o próprio temperamento, ele tem que lidar obrigatoriamente com o temperamento da equipe e ainda entregar resultados por conta da posição. Você, como liderado, pode ser esse suporte para ele, dando o melhor que o seu temperamento tem para dar e ajudando a se relacionar, tá? Fiquem com isso aí em mente. A gente vai indicar já a Giane Franca, a Giane de Franca, os livros para vocês se aprimorarem aí, tá bom? Uma coisa interessante, assim, quando a gente fala do colérico e do melancólico, que, assim, a literatura diz, né, que eles são líderes natos. Mas não é sempre que um colérico e um melancólico talvez tenham a oportunidade de liderar. Então, ele
muitas vezes pode estar numa posição de liderado. E eu acredito que nesse caso específico tem muito a ver com a questão de construir confiança, porque o melancólico, ele é muito fiel, né? Então, se ele tem uma liderança que ele confia, eu acho que ele pode dar um suporte muito legal, independente dos temperamentos. A questão do colérico, eu penso que, assim, independente se ele é líder ou liderado, ele precisa desenvolver o respirar fundo, que se tanto a gente fala, né? Respira até 10, conte até 10, e não ser tão passional na resposta, né? Então, eu acho, falando desses dois, pensando que não é sempre que a pessoa tem a oportunidade de estar numa posição de liderança, e quando eu falo isso, eu falo mais assim na questão corporativa, né? Porque você é contratado para uma vaga, e nem sempre é uma posição de liderança, e você vai conquistar aquilo ali, né? Então, para você conquistar aquilo, já pensou você chegar que nem um trator em cima de todo mundo? Eu acredito que são coisas para refletir, para pensar. Quando se fala do sanguíneo e do fleumático, eles já conquistam, né, as pessoas, mesmo sendo liderado. E aí, quando eles estão em posição de liderança, eu acho que tá sempre refletindo mesmo, assim, sempre a relação com o outro. E eu estou pensando aqui também como o sanguíneo e o fleumático já são mais voltados a pessoas, são mais fáceis de conquistar as pessoas. Então, líderes, aqui também tem uma armadilhazinha que você precisa ficar atento. Não medir as pessoas pelo seu charme. Porque os charmosos ali, sanguíneos e fleumáticos que conseguem conectar, eles atraem essa confiança com alguma facilidade. Mas não necessariamente são os mais competentes. Então, o líder conseguir olhar para a equipe com uma neutralidade, uma objetividade um pouco maior, para saber o que tirar de melhor de cada temperamento e o que é mais pelo estilo da pessoa do que pela entrega que ela dá. E isso vale na igreja também, tá, gente? Porque na igreja a gente tem entregas. Se eu sou um líder de um ministério, eu tenho que cuidar e zelar dele com a minha alma, com a minha vida. A gente, às vezes, está discutindo bastante isso, porque a gente está lançando, daqui a pouco eu falo para vocês, o Líder Coach Open, que é um curso aqui do Resonare, e às vezes a liderança na igreja, que vem com voluntariado, a gente pensa que pode ser levada de uma forma um pouco mais leve, ou mais displicente, e até sem cuidado. Conhecer os temperamentos te ajuda, inclusive, a isso. Se você é alguém que quer ver o ministério crescer, está comprometido com aquilo que Deus te deu para fazer, use seu temperamento de uma forma sábia. Use seu temperamento intencionalmente e lidere as pessoas. Não deixe as coisas acontecerem. Imagina um líder sanguíneo liderando voluntários. Não vai chamar na atenção. Imagina se vai querer chamar a atenção desses voluntários. Tem que chamar. Por quê? Porque o seu mestre, o seu líder principal, está falando para você liderar eles e dar feedback, controlar e coordenar. Então, percebe, a gente tem que fazer o nosso papel sem deixar que o nosso temperamento nos atrapalhe, tá? Então, vamos transitar agora, Ivani, para a questão dos... como esse temperamento afeta as pessoas, né? Como o meu temperamento afeta, tanto quanto como líder, como liderado ou pessoa. A gente fez uma pesquisa aqui, gente, no nosso Instagram do Resonare. Qual o temperamento que mais te desafia? Deixa eu aproveitar e fazer uma pesquisinha rápida. Gente, coloca aqui para mim. Qual o temperamento mais desafia você? Aquele que para você, é mais difícil de lidar. Não quer dizer que é certo ou errado, tá? Enquanto vocês colocam aqui, eu vou colocar o que apareceu dos 4 temperamentos. Apareceram os 4, tá? Então, não tem privilégio de ninguém. Se o que vocês colocarem aqui é só por mera presença online, ao vivo, mas não quer dizer que seja a maioria de um ou de outro. Então, olha só, o que as pessoas colocaram sobre os coléricos? Vamos começar com eles. Os coléricos desafiam porque eles amedrontam as pessoas e atropelam a vontade dos outros. Ai, coléricos, então fica a dica. É bom a gente saber, né? Como os outros nos veem. É desconfortável, mas a gente tem a chance de melhorar, que é um espelho. Então, como que as pessoas veem, às vezes, né? O que torna elas desconfortáveis e elas gostariam, talvez, de pedir a vocês. Não tenham essa postura de amedrontar. Peçam, considerem, perguntem mais. E não atropele a vontade dos outros. Sim, coléricos realizam? Sim, mas nem sempre precisa ser na velocidade que você quer, ou que você acredita que é adequada, né? Para, respira, como a Ivani disse.
Tudo bem? Olha, o pessoal está colocando aqui. Tá bom, muito bom, vai colocando. Desafios de lidar com sanguíneos. Ah, pensa que porque é charmoso, porque é voltado para pessoas que não tem desafio. Tem desafio sim, as pessoas, como você afeta as pessoas. Podem passar a sensação de cansar as pessoas com tanta euforia e falação. Olha só. Então, às vezes você fala que porque está falando, está compartilhando suas histórias, sendo charmoso, as pessoas se cansam. Então, calma, menos, né? Menos euforia, aquela. Aliás, euforia não é bom, tá, gente? Euforia é uma extrapolação de uma alegria. Então, você tem que ser alegre, tem que estar feliz, mas dentro do controle. Você conseguir controlar e perceber o que está acontecendo à sua volta. Outra coisa também que surgiu é que, às vezes, os sanguíneos podem ser vistos como supérfluos ou ingênuos. Então, um sanguíneo que fala demais, às vezes dá a impressão, não quer dizer que não faça, mas dá a impressão de que ele não analisou os fatos, de que ele está só falando. E aí você perde credibilidade. É tudo que você não quer, tá? Outro alerta. Desafio de lidar com fleumáticos. O tempo que leva para analisar e processar as coisas pode atrasar os outros. Estão reconhecendo aí, gente? Olha lá. E pode impedir a mudança que as pessoas já estão prontas para realizar. Então, as pessoas à sua volta já estão prontas, já estão ali na hora de realizar uma mudança, de tomar uma iniciativa. Mas o fleumático ainda está analisando, processando, garantindo que está tudo seguro. Isso pode te prejudicar também, acharem que você é mais lento, achar que você se acomoda demais. E às vezes a acomodação é boa porque você sofre menos, por outro lado ela é ruim porque você acaba resistindo a uma mudança que você não precisaria estar mais naquele ponto, você poderia ir para novos ares, mas você fica ali parado. E desafios de lidar com melancólicos. Olha só que interessante, as pessoas têm que escolher as palavras, senão o melancólico leva para o pessoal. Tem que pisar em ovos. Então, é o que eu falo às vezes, não necessariamente do melancólico, mas quando a gente encontra pessoas que a gente quer acolher, quer cuidar, mas às vezes a pessoa pode se ferir, a gente torna a comunicação burocrática. A gente tem que criar protocolos, passos e ficar burocratizando a comunicação e a relação. É mais ou menos isso que eu captei do que o pessoal colocou, do que desafia em relação aos melancólicos. Tá fazendo sentido aí, gente? Reconhecem essas pessoas? Então fica o pedido para coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. Percebam o temperamento e dosem. E tudo isso leva a gente a perceber as nossas fraquezas, né? E aí me vem a próxima pergunta. Como que a gente lida com isso? Como que a gente pode se deixar transformar, se deixar moldar? É importante dizer, gente, que conhecer a teoria dos temperamentos ajuda a gente a identificar as forças, ao mesmo tempo ajuda a gente a identificar as tendências, até mesmo do pecado preferido. Porque cada temperamento tem ali a sua sementinha mais sedutora de pecado, que você acaba caindo com maior frequência. Então, se você conhece seu temperamento, você começa a nomear também as suas tentações. E aqui eu quero trazer um texto bíblico que ajuda a gente a ver tanto quais são essas tentações e obras mais tendenciosas para cada temperamento e o antídoto para cada uma delas. Olha que sensacional que a palavra de Deus é. E ó, enquanto eu for lendo aqui, você vai conhecer o texto rapidamente. Mas enquanto eu leio, vai identificando qual é esta obra da carne que mais seduz você de alguma forma, tá? E em seguida eu vou ler o fruto do Espírito e você vai identificar qual é aquele que você pratica com maior facilidade, ao mesmo tempo aquele que vai ser o antídoto para você combater essa obra da carne. Gálatas 5, de 19 a 25 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti,
que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Começou a identificar aí quais são as suas tendências, suas tentações? Pois bem, vamos então ao fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, oh, que lindo, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pois bem, conseguiram já identificar também o fruto do Espírito que você tem com maior facilidade e aquele que você precisa ser trabalhado? Tenha em mente que fruto do Espírito já está dito no termo aqui que Paulo escreveu. É fruto operado por quem? Pelo Espírito. Então, o que vai combater essas suas tendências e esse seu pecado, as coisas operadas pelo pecado com P maiúsculo, né? O pecado que habita no ser humano, que opera ainda no ser humano, não é a sua força. Nós vamos dar dicas aqui para vocês como lidarem com isso no dia a dia. Mas o que em última instância transforma a sua vida não está na sua força. Está em você se deixar moldar pelo Espírito Santo de Deus. Porque o fruto é dele, é ele que frutifica isso em você. Mas qual é o aspecto do fruto que você mais precisa ser trabalhado? A gente vai passar para cada um deles, mas eu já deixo de lambuja aqui. Amor tem que estar em todos. Porque é o amor que faz você sair do egoísmo, sair da imoralidade, sair da inveja, sair dos ciúmes. É o amor que vai permear tudo. Então, partindo do fruto amor, nós temos as ramificações. Ivani, diga pra gente, conta, como que isso se dá em cada um desses temperamentos. Tá, vamos lá. Eu vou começar pelo colérico, né? Que os coléricos não aguentam esperar, né? A gente chega a ele por último. Forças espirituais que manifestam nos coléricos. Zelo pelas almas, então são ótimos evangelistas. A questão do conhecimento, então eles se debruçam em livros. E a força, o colérico tem uma força. Por outro lado, quando a gente fala das fraquezas, né, que a gente leu até no texto bíblico, quais são as fraquezas do colérico? Vontade própria, então ele quer que a vontade dele prevaleça. A questão do controle, que a gente já comentou lá atrás, né? A raiva, a arrogância e superioridade. Eu até vi uma pessoa comentando como que lida com a arrogância do colérico, e realmente é uma das fraquezas que o colérico precisa trabalhar. Aí a gente, assim, fazendo algumas leituras e pesquisando, a gente não é descobriu, mas a gente começou a entender como que o colérico vai lidar com isso. A gente chegou à conclusão que ele precisa meditar no corpo de Cristo. Lá no texto que Paulo mesmo escreveu, em Coríntios 12, 26 e 27. E Paulo era um colérico, né? Eu acredito que ele escreveu isso com propriedade quando você tem ciência do corpo de Cristo, de que cada corpo, cada membro tem a sua função. Então, coléricos, meditem no corpo de Cristo, se debrucem sobre esse texto e busquem ter o fruto do Espírito, né? Peça para que o Espírito Santo produza o fruto em vocês, em nós, né? Eu me considero, no grupo, porque eu também tenho a minha coleriquice aqui. E o fruto do Espírito a se trabalhar é a questão da amabilidade. Porque, como eu disse lá atrás, né, o colérico, ele se deixar, ele é um trator, ele precisa ser amável na palavra, no trato. Então, é um dos frutos que ele precisa, acho que mais trabalhar, é a amabilidade. Muito bom. Deixa eu fazer um adendo sobre essa questão de refletir no corpo de Cristo. Ela é tão pertinente, gente. Por que refletir, meditar no corpo de Cristo ajuda o colérico? Porque se a gente pensa em corpo, a gente vê a necessidade um do outro. Então, transponham isso para a vida de vocês. Meditar no quanto eu não sou o cabeça, porque a gente pensa no corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, é a cabeça do corpo, ele é quem comanda, e eu submisso a esse comando de Cristo, deixo que ele me controle. E junto com os meus irmãos, eu tenho função. Os meus irmãos também têm função. Cada um do seu jeito, cada um com a sua responsabilidade, com seus dons, talentos e limitações, enquanto ainda estivermos por aqui.
Então, meditem nisso, leiam esses textos. A Ivani trouxe 1 Coríntios 12, de 26 a 27. Leiam também Romanos 12, fala muito sobre o corpo, sobre você conseguir se ajustar em amor no corpo. Na verdade, Coríntios todo fala muito sobre isso, né? Então, leiam as cartas paulinas, para entender essa questão. Cristo é o comando, Cristo é o cabeça. Você é um representante desta cabeça no corpo enquanto um colérico. Como você vai fazer isso? É quase a mesma ordem que Cristo dá para os maridos. Maridos, amem suas esposas a ponto de dar vida por elas. Você quer ser cabeça, colérico? É assim que você vai ter que amar. Então, reflitam sobre isso. Mas vamos adiante. Qual é o próximo aí? Próximo é o melancólico. Quais são as forças espirituais do melancólico? A piedade, a longanimidade e a sabedoria. E quais são as fraquezas que ali atormentam os melancólicos? A timidez, o julgamento, o desespero. O melancólico tende a se desesperar, né, diante de algumas situações. E aí eu trouxe um texto para a gente aprender a lidar com isso, que está em Filipenses 4 e 8, que é aquele versículo que, assim, eu gosto muito desse versículo, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, e nisso pensai. Então, esse é um texto que o melancólico precisa realmente internalizar aqui, para poder aprender a lidar, né, com algumas fraquezas. Excelente, muito bom. E aí o fruto que você colocou para eles trabalharem? O fruto, alegria. Muito bom. E olha que delícia isso, gente. A Bíblia é sensacional. Ela traz pra gente, o problema é a lâmpada mesmo, né? Para os nossos pés. Porque ela mostra o que a lâmpada faz. Ela mostra o que está no caminho, inclusive os empecilhos, os problemas, onde você pode cair. E ela mesma também já te dá a pá para você tirar isso do caminho. Ela já te traz a solução ao mesmo tempo. Então, no caso dos melancólicos aqui, eles têm essa dificuldade para se desesperar com rapidez, de julgar as outras pessoas e se julgarem com muita facilidade. A gente falou na live passada que uma emoção muito recorrente é a tristeza, o medo. Com o que a gente combate isso, gente? Além do amor? A alegria. O que a alegria faz na mente humana? Ela libera hormônios, ela libera neurotransmissores, uma série de reações químicas dentro do seu corpo que fazem você se sentir bem, seguro. A alegria faz você se sentir seguro. Olha a fisiologia, a forma física que você tem quando você está triste. Você tende a se curvar e olhar para onde? Para onde fica seu olhar? Para o seu próprio umbigo. O nosso corpo faz isso. E tudo bem você ficar assim de vez em quando. Você precisa parar e olhar para si e falar o que está acontecendo, refletir, ruminar um pouquinho mesmo. Mas o que a alegria faz? Não dá para você imaginar alguém alegre assim. O alegre se abre, o alegre abre os braços, ele recebe as outras pessoas. Ele está seguro do que está acontecendo à sua volta. Então, o medo e a tristeza do melancólico pode ser combatido com a alegria gerada pelo Espírito Santo. Então, ele vai trabalhar em você para você se abrir e se sentir seguro e feliz para poder lidar com os desafios. Qual é o próximo, Ivani? Sanguíneo. Então vamos lá para o sanguíneo. Quais são as forças espirituais do sanguíneo? Alegria. Eu fico pensando, é o contraponto, né, do melancólico. Misericórdia e gratidão. E a outra palavra aqui, gente, eu vou tentar não tropeçar na minha língua. Magnanimidade. São as forças espirituais do sanguíneo. E quais são as fraquezas que ele precisa lutar dia a dia? A questão do amor próprio, a gente já falou aqui, né? A questão da inveja, a busca por estima, por respeito humano, a questão de querer ser reconhecido. Então, é uma fraqueza que o sanguíneo precisa lutar. Como que o sanguíneo pode lidar aí com essas fraquezas, né? Eu entendi que, assim, várias coisas que o sanguíneo, uma das coisas que o sanguíneo precisa buscar é a constância. E quando a gente fala de fraquezas espirituais e força, a gente chegou na conclusão que ele precisa buscar constância na oração e meditar no sacrifício de Jesus. Então, ir lá nos evangelhos, meditar sobre aquilo, depois também tem o texto lá que Paulo escreveu também sobre isso.
Então, acho que é uma das armas que a gente pode encontrar prática, que você pode fazer daqui a pouco, ou a partir de amanhã, buscar a constância em oração. E o fruto do Espírito que precisa ser trabalhado para os sanguíneos é a questão do domínio próprio e a questão da fidelidade. Muito bom. E você está falando do sanguíneo, eu estou lembrando aqui de Pedro, e você trouxe o sacrifício de Jesus como uma forma dele melhorar isso, né? Dele trabalhar essas fraquezas. E Pedro foi aquele que estava vendo Jesus na caminhada rumo à cruz, rumo ao julgamento, aquela situação que, enfim, ele foi sacrificado e morto, e ele se esquivou, né? Enquanto que a salvação dele, a alegria dele, a realização dele estava na direção de Jesus. E ele saiu. Então, olha só, né? Quando a gente se afasta daquele que é a nossa fonte, aquele que é o nosso mestre, a gente realmente acaba errando e cede ao medo, porque é uma emoção recorrente do sanguíneo, o medo da rejeição. E foi justamente o que aconteceu com Pedro, né? Ele ficou com medo de ser julgado como Jesus e de fazer parte daquele grupo absurdo, aquele grupo que estava sendo rechaçado pela toda aquela comunidade. Enquanto que depois Jesus fala para ele: você me ama, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, vem na minha direção. E Pedro começa justamente a falar do sacrifício de Jesus, né? A carta de Pedro é uma das mais lindas, sobre amor, sobre a vida mesmo, a partir desse amor de Jesus prático na vida. E você falou do domínio próprio, Ivani, eu diria que o domínio próprio também entra em todos ali, né? De algum jeito, certeza. A gente precisa se controlar ali. Mas quando eu coloquei o domínio próprio assim, específico no sanguíneo, eu pensei também na questão da impulsividade, né? Você comentou agora há pouco que as pessoas têm medo, têm receio do sanguíneo porque ele fala muito, então assim, ele precisa ter um domínio próprio na hora de falar. O colérico também, né? Esse domínio na hora de reagir também, né? Exatamente, exatamente. E por fim? O fleumático. As forças espirituais do fleumático. Ele é tão bonitinho, o fleumático, né? Paz, entendimento, conselho, mansidão. Mas quais são as fraquezas, né? A sensualidade, preguiça e complacência. Mas sabe que eu estava estudando um outro material e eu descobri que a preguiça está em todos. Então, todos os temperamentos precisa trabalhar contra a preguiça. E até lembrei tem um texto que fala não como o pão da preguiça, né? Não tem um texto assim? Não me lembro onde está escrito. Acho que é Provérbios. Como que o fleumático lida aí com essas fraquezas? Ele precisa trabalhar construindo a confiança em Cristo através de vida devocional. Eu não sei falar se ele tem a dificuldade de ter uma vida devocional assim, constante todos os dias, mas eu acredito que essa confiança em Cristo ajuda ele a vencer essas fraquezas. E o fruto do Espírito a trabalhar é a questão da bondade. Porque nas leituras a gente vai lendo, né, descobrindo as entrelinhas, e eu percebi que o fleumático tem tendência à avareza. Então, para ele combater a avareza, ele precisa trabalhar a bondade, ser bom com as pessoas. Sensacional. Muito legal. Eu estou pensando na confiança em Cristo do fleumático, a gente traz como exemplo Abraão, né, do fleumático chave aqui, que ilustra, e toda vez que Abraão também metia os pés pelas mãos, é quando ele parava de confiar na providência de Deus e ele queria dar um jeitinho nas coisas. Então, Sara virou irmã, prima, tia. Sara foi tudo dele, menos esposa nas situações chave, né, que ele se sentia amedrontado. Por outro lado, quando Deus foi trabalhando na vida dele, ele aprendeu a confiar em Deus, ele chega a levar Isaac, o próprio filho, para um sacrifício. Então, e ali foi selado o compromisso de Deus, né? Tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele, ficou muito claro que ele cumpriria a partir da confiança de Abraão naquele a quem ele servia. Então, é maravilhoso isso. E foi uma prova de confiança, né? Entregar o filho. Eu não consigo imaginar essa situação dele na prática, na vida real. Então, olha como Deus faz, né, com os nossos personagens-chave aqui, que foi Paulo, Pedro, Moisés, no caso do melancólico, que a gente não chegou a citar, e Abraão. Que nos quatro a gente vê que Deus transformou, sim, a vida deles, mas não é que Deus transformou o temperamento deles para outro temperamento.
né? Deus falou assim, Paulo, você é muito colérico, eu vou transformar você em um fleumático. Não, Deus não mudou ele de uma casa para outra. Ele usou aquele mesmo temperamento, tirando os ranços, os problemas, e foi aperfeiçoando ele naquele temperamento que ele tinha. Então, o problema não está no seu temperamento. O problema não é contra a carne ou sangue. O problema é contra o pecado, contra as tentações. O problema é o que Cristo já resolveu na cruz. Então, agora, deixe-se transformar por ele. O fruto do Espírito não vai vir do seu trabalho de técnicas humanas. Vai vir do trabalho dele. O que você faz para deixar ele operar, aí está na sua mão. O que mais, Ivani? Como é que você engloba aqui para a gente ir encaminhando para o final? Legal. Acho que aproveitando esse gancho que você trouxe aqui, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? E eu lembrei também de alguns vídeos que você postou das pessoas que falam que quer mudar o temperamento. Eu não acredito que Deus tenha planejado a gente desde o ventre da nossa mãe. A gente nasceu com temperamento e ele exija, sabe, que a gente mude o temperamento. O próprio exemplo é Paulo. Ele era um colérico muito bem sucedido enquanto perseguidor de cristãos. E depois, quando ele teve o encontro com Cristo, que ele conheceu a Cristo, ele se tornou o maior evangelista, o apóstolo Paulo, né? Então, eu acredito muito que Deus pode transformar as nossas fraquezas, né? Dar-nos forças através do temperamento que a gente já tem, né? Que não é só temperamento, nossa personalidade. Ela tem uma fórmula aí, né? Que tem várias coisas. Então, assim, é muito difícil se a gente for imaginar, sabe aquela questão de probabilidade, né? Uma pessoa extrovertida, dinâmica, e aí ela conhece Cristo, é alcançado pela graça, aí ela vai se tornar um introvertido? É quase impossível isso. Então, mas ele desnecessário, né? Desnecessário, exatamente. Mas ele pode aprender a controlar as emoções. Aquele cara, né, que é extrovertido, dinâmico e tal, e se tornar centrado em Cristo e conhecido até pela amabilidade que a gente comentou. E outra coisa também que eu gostaria de frisar aqui, saber os nossos pontos fracos é de suma importância para a gente poder trabalhar, inclusive na maturidade cristã. Que a gente, quando se pensa em maturidade cristã, a gente pensa nas relações, né? Nas relações e ministério. Como que a gente vai trabalhar essa maturidade conhecendo a Cristo no nosso comportamento? Eu acho que é deixando que o Espírito Santo trabalhe em nós e a gente ter clareza, quais são as fraquezas. E também a gente está trazendo as fraquezas aqui, também não é aquela sentença, a sua fraqueza é essa, são tendências, né? Uhum. Cada um vai olhar e falar, cara, realmente eu tenho essa fraqueza. E se não tiver também uma que a gente falou, tem uma outra aí. E que você precisa descobrir. A partir do momento que você descobre a fraqueza, você, com a ajuda do Espírito Santo, consegue transformar, vamos dizer assim, né? Transformar. E aí a gente vê tantos testemunhos de pessoas que eram de um jeito e se transformaram porque encontrou com Jesus. Paulo é o maior exemplo disso. Peraí, Davi, não pode agora. Mãe, mas você só pega aqui, por favor? Live ao vivo é assim mesmo. É o Davi, gente, o filhote. Desculpa. Desculpa. Tudo bem, é assim mesmo que acontece, é a vida real. E gente, o Vitor precisa do carregador. Tá bom, vai lá. Fazendo gancho no que a Ivani falou, né? Aí, ó, tá vendo? Subindo corações pro Davi, Ivani. Agora eu tô conseguindo acertar meu celular aqui, gente. Peraí. E deixa eu fazendo um gancho enquanto isso, gente. Olha que bacana isso que tá trazendo de, assim, encara suas fraquezas. Vamos colocar isso, acho que é uma das principais aprendizados que eu tiro dessas duas lives e de toda essa caminhada que a gente tem tido com o pessoal. Encare as fraquezas, nomeie as fraquezas. A gente precisa parar de orar, Senhor, perdoa os meus pecados. A gente fala assim, Senhor, perdoa que eu fui invejoso com tal pessoa em tal situação. Me perdoa porque eu sou um arrogante. Me perdoa porque eu não confio no Senhor, eu tenho medo de confiar, porque eu sou um avarento. Quando a gente dá nome
Isso ao confessar as vossas culpas uns aos outros, não é falar assim, olha, eu vou sair por aí falando para todo mundo os meus erros. É você se relacionar com alguém e nomear sua falha, esse seu pecado. Porque aí você encontra a oportunidade de Deus poder trabalhar. Enquanto você coloca embaixo do tapete, você não lida com suas fraquezas, você não tem como resolvê-las. Então, o nosso tempo, acho que do ser humano mesmo, através das eras, a gente foi aprendendo a simplesmente camuflar e ignorar os nossos erros e falhas. A gente quer ser super-heróis e a gente finge, coloca uma máscara de que a gente é tudo bem resolvido. Todo mundo é bem resolvido. Eu brinco com meu marido às vezes, né? A gente fica conversando nas situações da vida e como a gente observa pessoas e a nós mesmos. E não sei vocês, alguém aí tem a sensação de que tá todo mundo bem resolvido, só você que tem problema? De que todo mundo sabe lidar com a vida e só você faltou na aula? Às vezes eu tenho essa sensação de que assim, sabe quando você era criança, você tinha uma aula muito importante, todo mundo foi, mas você não pôde ir por algum motivo. Quando você chega, tá todo mundo adiantado. E você tem aquela sensação de que você perdeu o momento do ano. E você tem que correr atrás para dar conta. Aí, eu tenho às vezes a impressão de que não só eu, mas as pessoas, a gente lida com muita gente no ressonário, clientes e tudo, todo mundo tem essa sensação de que faltou na aula. Bem isso. A gente faltou na aula, tá todo mundo sabendo o que tem que fazer, só a gente que não. Tá todo mundo no mesmo barco, gente, todo mundo faltou na aula. Na verdade, essa aula não existiu. E aí, se a gente começa a falar assim, peraí, todo mundo tem fraqueza e é humano, todo mundo está aprendendo a lidar com as suas fraquezas, alguns estão mais vulneráveis, alguns estão mais nessa caminhada, e quanto mais você se coloca na caminhada para ser trabalhado por Deus e você põe a mão na massa, mais você vai lidando melhor e Deus vai transformando você. Ivani, palavras finais aqui para a gente poder encaminhar o pessoal. Na verdade, eu acho que eu gostaria de ler um parágrafo aqui que eu escrevi para a gente fechar. Eu acho que ele fecha até essa sua fala sobre a questão de dar nome ao pecado, de pedir perdão, né? E a gente falou da oração lá do sanguíneo. Foi do sanguíneo que a gente falou da oração, eu acho. Agora eu não lembro. Mas a oração ela é vital em todos os temperamentos. Nós, para o cristão, ela é vital e às vezes a gente se esquece disso. A oração, quando se pensa em temperamento e reconhecimento de pecado, das nossas fraquezas, ela é o reconhecimento humilde que a gente depende de Deus. Aí, à medida que a gente progride na vida espiritual e a gente se torna mais semelhante a Cristo, talvez a gente ache obscura essas fraquezas, características do nosso temperamento, né? Todos têm essas características. Mas, através dessa oração e da perseverança, a gente vai desenvolver virtudes que não são típicas do nosso temperamento, e aí é um ponto legal que, assim, todos os temperamentos têm as fraquezas, mas com a oração e com o Espírito Santo em nós, a gente pode desenvolver virtudes que não estão ali, mas sendo seguidor de Jesus pode estar. E a gente pode até chegar a dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Muito bom, muito bom. É isso, e a oração, ela é prática diária que você tem que exercitar, vai ser difícil, mas você tem que ser diligente, né? Com as nossas preguiças de todos os temperamentos, mas é ela que vai nos aproximar de Deus com essa sinceridade. O pessoal está perguntando aqui dos livros, eu já vou dizer, gente, dos livros a gente vai citar, mas tem um post já aqui no nosso feed do Ressonare com 3 livros sobre como você pode lidar com seus temperamentos, tá? E as referências que a gente comentou aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no Stories, e aí vocês, provavelmente eu vou colocar amanhã, tá? Porque acabando aqui a gente acaba cansadinho, a gente vai descansar, mas amanhã eu prometo que coloco para vocês nos Stories todas as referências que a gente citou, e aí vocês vão poder conferir e usar no momento devocional de vocês. Ivani, eu lembro que você comentou. Fala, pode falar. Não, eu ia acrescentar só dos livros, porque eu anotei aqui 2 livros que é interessante, que a gente não indicou nem lá no artigo e nem no post, que é Alexander White. Ele é um pregador e um teólogo inglês, e ele foi o primeiro cara que realizou o trabalho sobre 4 temperamentos
E é um livro que o nome é Bible Characters, que significa personagens bíblicos. Então, esse é um autor. E o segundo, gente, eu não sei produzir o nome dele, mas ele é um norueguês, e ele publicou O Temperamento e a Fé Cristã. E ele que deu inspiração para o Tim que a gente indicou lá tanto no feed quanto no artigo. Então são 2 livros que eu não sei se é fácil de achar. Mas a gente coloca lá no Stories também, para o pessoal conseguir conferir, tá? Tá bom. Eu quero deixar aqui alguns passos finais para vocês, coisa prática para vocês irem se aprimorando aí nesses temperamentos. Porque, gente, é muito importante. Informação, aqui a gente deu um montão para vocês, mas informação sem função é igual caloria extra que você consome, só serve para engordar, tá? Então, toda essa informação aqui, ela tem que ser queimada, ela tem que ser trabalhada para que ela seja combustível e produza algo em você. Toda essa informação, qual é a nossa sugestão aqui que você use para queimar essas calorias agora? Primeira coisa, a oração, como a Ivani falou. Ore a Deus hoje à noite. Confesse, conversa com Ele, inicie essa jornada com Deus ainda mais intencional. E uma segunda dica que a gente coloca é: que tal se você caminhar com alguém intencionalmente para trabalhar o seu temperamento? Seja na liderança, como a gente disse, seja como liderado ou em qualquer papel que você exerça na vida. Então, como que você faz isso? Você pode convidar uma pessoa da sua confiança. Pode ser, inclusive, um discipulador ou alguém que você queira discipular. Olha que precioso trabalhar um discipulado nesse tema. Você pode convidar essa pessoa e assistir com ela de novo as 2 lives. Assiste a live da semana passada e assiste essa live, porque aí é uma introdução do tema. E vocês passarem a conversar sobre os pontos fortes e fracos de vocês. Qual é os requisitos aqui para você fazer isso de uma forma que funcione? Tem que ter regularidade, então você pode conversar com essa pessoa semanalmente ou quinzenalmente. E sempre tem que ter prestação de contas. Esse é o segredo para você avançar. É isso que a gente faz, inclusive, em coaching. Sempre tem uma tarefa e sempre tem prestação de contas. Porque aí fala, olha, essa semana eu tive tal pecado, aconteceu tal coisa comigo. Ah, tá bom, vamos discutir, ver o que a Bíblia fala, conversem. O que você vai fazer entre essa semana e a próxima para você deixar Deus atuar na sua vida? O que você vai mudar de comportamento? O que você vai experimentar de diferente para você não expressar mais essa fraqueza do seu comportamento? Coloquem um compromisso mútuo entre vocês. Em seguida, no próximo encontro, o que vocês fazem? Prestação de contas. E aí, como foi sua tarefa? Realizou? Cumpriu? Você tem que prestar contas a alguém porque isso dá para você ritmo, compromisso e ao mesmo tempo faz com que você se sinta mais encorajado a cumprir aquela sua tarefa, que no final das contas beneficia você mesmo. Se você não presta contas a ninguém, procure alguém para prestar contas. E sempre orem juntos a esse respeito. Que tal? Quem topa o desafio? Acho que pode ser muito produtivo depois você... E aí vocês contem pra gente. Porque você não precisa caminhar sozinho, as outras pessoas também precisam tanto do seu olhar para ajudá-las, quanto você também pode ser ajudado, tá bom? Gente, acho que está acabando. Quero agradecer aqui de vocês terem acompanhado a gente nessas 2 lives. Foram preciosos os momentos, os comentários de vocês. Obrigada. Quero dizer que está saindo do forno aqui no Ressonare, a voz já está até falhando, 2 cursos que podem muito contribuir com vocês. Um deles sai a semana que vem, é o que a gente chama de Líder Coach Iopan, focado no seu papel de líder a partir da sua identidade. Como você pode liderar a partir da sua identidade e liderar as pessoas a partir da identidade delas. Então tá saindo semana que vem, já tem o link aqui na nossa bio. O outro é o Fortalecendo a Sua Identidade. Ele não tem o foco na liderança, mas ele fala tudo que você precisa fazer para mergulhar na sua identidade e se fortalecer. Também está no forno, está saindo. Esse é em parceria com o psicólogo e pastor Leandro Silva. O do Líder Coach Iopan e Ivani também a gente tem conteúdos em conjunto, falando sobre temperamentos. Então é só se inscrever, a gente vai aprofundando cada vez mais para fortalecer vocês e serem cada vez melhores naquilo que fazem, tá bom? Muito obrigada, gente, por esse tempo. Ivani, tem palavras finais aí? Muito obrigado, gente, por ter ficado aqui com a gente.
Compartilha com aquelas pessoas que vocês acham que vão ser abençoadas também. E fica de olho que a gente vem com nova série por aí. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Até, tchau, boa noite. Boa noite.